Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o PodPost, a resenha para empreendedores. E hoje estamos recebendo o Felipe, médico, chefe da UTI do Hospital Vivale. Boa noite, Felipe. Boa Tudo noite, bem? Marcelo. Seja Tudo bem-vindo, jóia? viu? Obrigado. Prazer estar aqui com você hoje. Felipe, conta assim em poucas palavras, resume um pouquinho o que é o Felipe. Médico, gosta de carros antigos, um bom vinho. Comida, né? Assim, eu também gosto de hobby de cozinhar, embora ultimamente eu um pouco parado aí por conta dos compromissos, né? Mas eu também gosto muito de cozinha, né? Os carros antigos, como você falou, vinho, né? Também é uma paixão que eu tenho. E algumas outras coisinhas também. Felipe, e assim, até chegar a ser um médico intensivista, como que foi na sua juventude? Como é que você falou assim, puxa, vou ser médico? E qual que é o passo? Residência, especialização? Como que funciona, né? Até chegar, como é? Então, o desejo de ser médico, ele sempre existiu, desde pequeno, né? Eu brinco que a gente não escolhe ser médico, né? A medicina escolhe a gente. Então, sempre, desde criança, tinha essa paixão. E aí, estudei, né? Fiz o cursinho, aquela coisa toda. Na época era bem difícil, porque não tinha tanta faculdade como tem é hoje, né? Então, era bem mais escasso as vagas, então a gente era bem mais difícil. E aí, estudando bastante, conseguimos passar. E durante a faculdade, em relação à pergunta que você fez em relação à terapia intensiva, eu fiz a minha formação inteira pensando em ser cirurgião. Então, eu fiz trabalho, fui voluntário em iniciação científica, depois eu passei no concurso da iniciação científica de anatomia, já pensando em ser cirurgião. E eu tenho um tio, né? Ele é casado com a irmã mais nova do meu pai, que é cirurgião também, e eu me espelhava muito nele. Ele é um excelente cirurgião, ele atua em Macaé, ele é cirurgião oncológico, e desde que eu comecei a faculdade eu acompanhava ele nos hospitais. Então, nossa, quero fazer cirurgia. E aí teve um dia que foi engraçado, que eu já estava no quarto para o quinto ano. E a gente entrou numa... Medicina são 5. São 6 anos. 6 anos. 6 anos. São 6 anos de faculdade. E aí, dependendo da carreira, da especialidade que você for escolher, você pode fazer uma formação até mais 5, 6 anos. Então, eu fiz 6 anos de faculdade, mais 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de terapia intensiva. Fiz 2 residências depois da faculdade. Por exemplo, para ser cirurgião oncológico, como é o meu tio, né, que eu dei o exemplo, ele fez 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral, 2 anos de cirurgia oncológica e depois ele fez mais 1 ano de mastologia. São 11 anos. Ele ficou aí quase 12 anos estudando para formar. Então, assim, é um tempo muito grande e é o tempo da sua juventude, né? Normalmente a gente está entrando ali na faculdade por volta dos 18, 20 anos, mais 6 anos, 26. Então, assim, a melhor fase da sua vida você está na faculdade. Onde você está estudando, né? Onde você, né, eu brinco que você consegue desempenhar coisas que hoje eu não conseguiria com 40 anos. Né? Hoje eu tenho 40 anos. Então, eu não conseguiria fazer muita coisa, até do ponto de vista físico, de limitação mesmo, que eu fazia 20 anos atrás. 20 anos atrás. Então, a juventude praticamente é uma juventude de estudo. Muita dedicação. Você pode levar a faculdade muito a sério. E na época eu tinha uma bolsa, então precisava render, precisava ter a nota, senão perdia a bolsa. Né? Eu tinha que manter o meu CR, né? Na época a gente falava, né? Média 8, então assim, não tinha outra opção a não ser estudar. Então eu acabei, né, na época da faculdade, eu acabei estudando bastante e não aproveitei, como o pessoal fala aí, aproveitou não. A época de faculdade, né? Eu saía pouco, né? Saía eventualmente coisas que valiam muito a pena, mas eu realmente me dediquei muito ao estudo. Porque a área de vocês precisa se dedicar muito, né? Muito. Porque são vidas. São vidas, envolve muita coisa, né, Marcelo? Não só é uma formação humana muito grande. E aí você tem, né, como você aqui, você tem outros profissionais que fazem o que você faz. Mas para você se destacar no mercado, entregar qualidade, você faz o seu melhor.
E desde que eu entrei na faculdade, eu sempre tive isso, essa preocupação de entregar o meu melhor. Ser o melhor. Não ser o melhor no sentido de, pô, eu sou aquele... Não, de entregar o meu melhor, de me dedicar. Então, assim, muita gente escolheu ir para balada, né, viajar, e eu estudava, né? Era um momento que eu falei assim, é um momento que eu vou tirar da minha vida... Eu preciso estudar. Para fazer isso, para estudar. E valeu muito a pena, não me arrependo. Então, e assim, a rotina do médico intensivista, ela é bem diferente de um clínico, né? Na realidade, você é um clínico... Eu sou um clínico de formação. Mas que atua... Eu atuo hoje 100% dentro de uma UTI. É uma vida meio maluca, né? Porque eu brinco que o meu CEP, né? O meu IPTU eu pago no hospital, porque eu estou mais no hospital do que em casa. Porque os plantões são 24 horas. Tem plantões de 12 e 24. E 24. Hoje eu faço dois plantões de 24 durante a semana e na outra semana eu faço 2 de 12. De 12. Né? Então vai revezando. Até para conseguir descansar, né, cara? Sim, porque senão você está mexendo com vida, você tem que estar bem focado ali, e né? E como coordenador também eu acabo ficando na cobertura. Então se eu tiver algum problema na escala, algum médico faltar, algum problema físico ou problema familiar, a gente tem que cobrir. Então, hoje quem cuida de todo do funcionamento da UTI sou eu mais um sócio, né? que é o Flávio. Então, a gente atua, nós dois como coordenadores, cada um desempenhando uma função, né? Mas aí a gente tem essa prerrogativa de cobrir qualquer coisa que aconteça na UTI. Então, o dia a dia de um médico intensivista, Marcelo, é basicamente assim. A gente lida com todo tipo de paciente, né? Acho que a maioria do público aí já visitou a UTI, já teve um paciente, um parente internado, né? Ou algum amigo, alguém assim. Então, como é que funciona? A estrutura da UTI, a gente tem, do ponto de vista de funcionamento mesmo, são 10 leitos para cada médico. Então, eu tenho um médico para cada 10 pacientes. 10 pacientes. E esse médico, ele tem duas funções. Eu tenho um médico visitador ou médico diarista, que é o médico que vem todos os dias e ele passa de manhã e define a estratégia clínica daquele paciente. Então, por exemplo, eu estou com a minha avó internada e aí o médico diarista ele vem todos os dias e olha a minha avó e vai definir junto com a equipe o que vai ser feito com ela. Se vai trocar o antibiótico, se ela vai fazer tomografia, se vai dar alta, se ela vai para o quarto, se ela vai fazer cirurgia. Então, tudo isso é definido pelo médico diarista. Além dele, dentro da UTI, a gente tem outros profissionais. A gente chama de equipe multiprofissional. O médico intensivista, além dele ser bom tecnicamente, ele também tem que ter uma habilidade de relacionamento. Porque dentro da UTI eu tenho vários profissionais. Eu tenho o fono, eu tenho o fono ou a fono, né? Eu tenho a fisioterapia, eu tenho a nutrição, eu tenho a psicóloga, eu tenho a odontologia, eu tenho além outros médicos também, os médicos, né, o cirurgião que é responsável pelo paciente, eu tenho o médico assistente daquele paciente, então ele tem que também ser bom de relacionamento. Então, isso que eu ia te perguntar, porque assim, o paciente ele entrou na UTI, ele pode ser um paciente oncológico, tá com câncer. Ele pode ser um paciente que sofreu um trauma no acidente de carro, de moto, enfim. Pode. Ele pode ser um paciente que teve um infarto, um AVC. Sim. Né? Então, os médicos que trabalham ali, de certa forma, eles precisam ter um conhecimento geral de situações, né? De doenças que já passaram e... Dentro da UTI, né, hoje, antigamente a gente separava as UTIs por especialidade. UTI cardiológica, tem hospitais ainda que são fazem assim. A grande maioria não é mais. Então eu tenho na UTI todo esse tipo de paciente. O cardiológico, o neurológico, o pós-operatório, o oncológico. Então o médico intensivista ele tem que estar imerso e saber exatamente as especialidades. Claro que a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em parceria, junto com o oncologista, junto com o cardiologista, mas quem está à frente definindo as coisas é o médico intensivista. E tem ali também aquela ajuda, vamos dizer assim, extra classe, né? De um médico, de repente, que esteja em casa, você está ali numa dificuldade, tem aquela ajuda, aquele espírito de equipe de médico? Bastante. Lá no nosso hospital, Marcelo, isso é um ponto muito positivo. No nosso plantão, por exemplo, hoje, agora à noite,
eu tenho 6 UTIs funcionando. Então, eu tenho 6 médicos de plantão. Então, se acontecer, e todas as UTIs lá no nosso hospital, elas ficam no mesmo andar. Então, eu tenho a UTI de 1 a 5, que ficam no mesmo andar, e a UTI 6, que fica no térreo. Então, várias vezes em algum plantão eu tive alguma dificuldade, alguma dúvida, a gente chama o colega, está ali do lado, e a gente consegue, né, uma ajuda. Conversar. Com Porque certeza. cada um tem uma experiência ao longo da vida, passou por situações, né? Claro, a gente tem colega que... Né, eu tenho um colega que é intensivista, mas ele é cirurgião de formação, né, um colega que trabalha com a gente. Eu tenho uma colega que é hematologista, também intensivista. Eu tenho um colega que é pneumo. Então, cardio. Então, assim, um vai somando com o outro. Conversando. E sempre tem que estar com o celular ligado. Sempre. Tá? Mesmo... Inclusive, eu aqui estava aqui vendo se tinha alguma situação, porque por conta da função de coordenação. Porque, na realidade, todos os seus problemas lá são de ter que resolver no momento, né? Exatamente. Às vezes é uma questão de gestão de vaga, às vezes é um exame, é uma transferência. Mas aí já é mais administrativo. Mais administrativo. Mas um problema que dá com o paciente é meio que é vida ou morte, né? Exatamente. Porque está na UTI. E às vezes o próprio plantonista liga com alguma dúvida, perguntando, né, querendo saber alguma coisa, então a gente tem que ficar sempre ligado. E os relatórios que o médico passa para o outro plantão, ele tem que estar bem... E isso é uma coisa que a gente... redondo, né? Isso é uma coisa que a gente é muito criterioso. Existe uma folha, né, no qual... Vamos imaginar que você é o médico que vai me render, né, hoje à noite, por exemplo. Estou saindo do plantão, você está entrando. Então a gente faz uma folha com cada paciente, o que foi feito durante o dia, e as pendências que vão ficar para o plantão. Ó, você tem que fazer isso. Faltou fazer uma tomografia, tem que coletar o exame, tem que falar com o médico do paciente. Então, a gente já deixa tudo direcionado. No dia seguinte, o médico diarista vem e alinha tudo isso. Entendi. Além do diarista, eu tenho o médico plantonista. Então, eu fico com 2 médicos, a cada 10 pacientes, eu tenho 2 médicos cuidando desses pacientes. O plantonista vai atuar nas intercorrências e no cuidado diário do paciente, e o plantonista ele vai definir, o diarista vai definir o plano terapêutico daquele paciente. Entendi. E aí o que rende à noite segue? Segue o que o diarista definiu de manhã. Aí existe uma reunião, Marcelo, todo dia por volta de 10, 10 e meia, 11 horas, dependendo de como a UTI está. A gente reúne todos os profissionais, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, né, a dentista. A gente faz uma reunião e vai definindo paciente por paciente o que vai ser feito. Ó, esse paciente aqui, a gente tem que liberar a dieta, tem que fazer uma tomografia, vamos trocar o antibiótico. Então, isso é definido dia a dia. Precisa de uma atenção especial. Esse aqui precisa, né? A família desse aqui está demandando tal coisa, a gente precisa dar uma atenção aqui. A psicóloga entra, já acompanha. Então, tudo isso é definido em reuniões diárias, que a gente chama de round. Né? Todos os dias é feito na UTI. Aqui nós temos uns round também, né, João? Isso é importante. Isso a gente vem muito da cultura corporativa, né? Onde eles chamam de briefing, né? Lá nos Estados Unidos. Então, a gente faz uma reunião para definir o nosso dia. Eu fiz muito briefing quando eu estava na faculdade de Publicidade e Propaganda, viu? Ô Felipe, isso é outra coisa que eu ia te perguntar isso. Vocês têm que ter um cuidado muito grande com as famílias, né? Bastante. É uma coisa que a gente preza. Porque eu vejo aqui, eu tenho alguns problemas, às vezes, assim, rotineiros. Aqui eu tenho clientes que são diferentes de clientes, né? Do mesmo jeito que lá devem ter famílias diferentes de famílias. Com certeza. Né? Então, esse é um cuidado que vocês precisam ter, né? Porque a família está ali num momento difícil, num momento acalorado da vida dela, a esposa com o marido na UTI, sim. Ou um pai com o filho na UTI. Uhum. Então, isso aí tem que ter um cuidado, tem que ter uma explicação a todo momento para a família, né? Porque é cobrado, né? É cobrado. E a gente tem um diferencial, Marcelo, que isso está começando, né? Na verdade, já existem bastante hospitais no Brasil que já tem essa cultura, mas aqui na região do Vale, onde a gente está, é um dos poucos hospitais que tem, que a gente chama de UTI humanizada. Eu não sei se o pessoal já passou por isso. Quando a gente tem um ente querido internado no hospital, normalmente a gente tem um horário de visita. Vai lá, meia hora, vê seu paciente, ou o seu parente, o médico conversa rapidinho e acabou. No nosso hospital, a gente tem a prerrogativa do paciente ficar acompanhado, seja ele
idoso, seja ele jovem, ele tem o direito de ter um acompanhante. E esse acompanhante ele pode, inclusive, dormir no hospital. Ele pode acompanhar a internação inteira do paciente, além das visitas. Então, a gente tem o acompanhante e mais 2 visitas que vêm nos horários de visita, que são 4 ao longo do dia. Então, a gente tem a presença da família o tempo todo dentro da UTI. Dentro da UTI. Né? E isso é um fator que auxilia bastante. Eu acho que tranquiliza a família também, sabia, Felipe? Muito, muito. Porque quando você está fora do hospital, você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Você não sabe o que está acontecendo. E assim, fica tudo às claras, né, Marcelo? Todo o nosso trabalho, tudo aquilo que a gente faz, né, todas as investigações que a gente faz, a gente vai compartilhando real time, vamos dizer assim, com a família. Entendi. E a família fica sabendo, né? Ela não tem que esperar o dia seguinte para o boletim médico. Não, ela já está, olha, a gente vai pedir tal exame, aconteceu tal coisa, ele vai precisar fazer uma transfusão, ele teve um sangramento. Então a família fica muito mais confortável. A gente acaba evitando muitos conflitos por conta disso. Tá lá. Isso é outra coisa que eu ia te perguntar. Nessa questão do boletim médico, isso aí é uma prerrogativa do hospital? É uma, vamos dizer assim, uma escala do hospital? Ou é uma prerrogativa do médico diarista? Porque assim, é comum a gente estar no hospital e escutar assim, o médico vai passar às 10. Uhum. Isso é uma rotina que o hospital impõe? Ou é uma rotina que vocês, o corpo médico diarista, fala, vou passar às 14, vou passar às 15 ou às 10? Existe essa rotina? Existe. Para vocês trabalharem? A UTI, ela funciona como uma grande, como se fosse uma empresa, vamos dizer assim. Então, a gente tem vários setores, várias demandas, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa questão da visita, do boletim médico, é um direito da família e do paciente. Então, o médico ele tem que estar disponível uma parte do dia para conversar com as famílias, e também com o paciente. Então, a gente coloca o horário do boletim sempre à tarde, depois que a gente faz o round, depois que a gente define as condutas, e aí o nosso médico plantonista conversa com a família. Aí são 5 blocos, cada bloco tem um horário, mas aí o plantonista para tudo que ele está fazendo para conversar com as famílias, a não ser que tenha alguma intercorrência acontecendo. E aí isso é definido em cada hospital. Tá? Então, tem hospital que a visita é 10 horas da manhã, tem hospital que é meio-dia, tem hospital que é 3 da tarde. Do hospital. Aí é de cada hospital. Mas todos os hospitais têm obrigação legal de ter o boletim médico. Tá? Isso aí não tem como não ter. Essa questão de vocês terem 5 UTIs no último andar e uma embaixo, foi só questão física ou tem algum motivo? Não, questão física mesmo. É questão de distribuição. A gente acaba colocando... A gente tem uma ideia assim, de deixar os pacientes cirúrgicos embaixo, por conta de estar perto da tomografia, né? Os pacientes que têm uma gravidade maior acabam ficando um pouquinho mais em cima. Mas isso depende muito da distribuição de leito, do dia, não é uma coisa fixa. Entendi. O dia que eu for para o hospital, se eu for para cima, eu já sei que é o que está mais, perigoso. Que assim, depende muito. Essas 2 últimas semanas a gente trabalhou com o hospital cheio. Tem época que fica mais tranquilo. Quando a gente estava no período da dengue, do Covid. Então, muita coisa mudou depois dessas situações que a gente viveu. Eu ia te perguntar isso agora, cara. Quando deu a pandemia, foi uma coisa que eu, pelo menos, nunca vi, né? Eu acredito que você também não. Nunca deva ter passado por aquilo. Como que foi aquilo lá, Felipe? Foi coisa de louco assim mesmo, cara? Marcelo, é uma coisa que... Porque as imagens que a gente via na TV eram assustadoras. E realmente foi. Assustador. Eu tenho muito respeito, né, por todas as famílias que tiveram aí um ente querido que se foi devido à pandemia. A gente trabalhou no limite do limite. Acho que todos os profissionais do Brasil... Inclusive, uma homenagem, um abraço a todos os profissionais. Um abraço a todos os profissionais que salvaram vidas, né? Salvaram vidas, né? E arriscaram suas vidas. Suas vidas. Eu fico até arrepiado. Porque teve momentos, logo no começo da pandemia, a gente até estava conversando nos bastidores aí, não existia um tratamento eficaz. Então, todos os pacientes que chegavam na UTI,
e a maioria eram pacientes muito graves. Na primeira onda foram pacientes idosos, com comorbidades, com doenças. Esses acabaram falecendo muito rápido. E a gente não tinha nenhuma estratégia, nenhum medicamento. Nunca passaram por isso, nada. Não tinha nada. E os melhores intensivistas do mundo, estudando, trabalhando, a gente, né, dentro de comunidades científicas ali, fóruns na internet para saber o que estava sendo feito na Europa, Estados Unidos, né, na Rússia, na China. E a todo momento surgia um estudo novo, surgia uma observação, mas nada eficaz. A coisa começou a mudar depois que viu-se que o uso do corticoide em altas doses ele modificava a doença. Então foi aí que a gente começou a empatar com a Covid, porque até então a gente só vinha perdendo. Então foi aí que mudou o cenário, mudou o jogo. E aí a gente começou a conseguir estabilizar esses pacientes e conseguir tirar esses pacientes da ventilação mecânica, né? O que é a ventilação mecânica? Quando o paciente está com quadro de insuficiência respiratória, a gente coloca um tubo, uma prótese ventilatória para esse paciente poder respirar, uma vez que o pulmão tenha falhado. E a maioria desses pacientes da Covid, eles evoluíam para um quadro grave de insuficiência respiratória e precisavam do tubo. Tanto é que em alguns hospitais, né, algumas regiões do Brasil, não existia respiradores, né, isso ficou sendo bombardeado aí na mídia, não existia respirador suficiente para todo mundo. Isso realmente foi uma verdade. E, graças a Deus lá no nosso cenário... Na realidade não era nem um ventilador, né, Felipe? Não tinha leito, não tinha cama, médico. não tinha médico. Teve uma época que a gente ficou sem medicamento no Brasil, no mundo, porque o consumo era tanto... A indústria não conseguiu fabricar. A indústria não conseguia entregar. Então a gente teve que usar alternativas, né, medicamentos que a gente usa muito pouco, né, e a gente acabou usando aí na rotina. Então foi um cenário assim devastador. Depois, né, da vacina, depois que as coisas foram se estabilizando, aí a coisa ficou tranquila. Aí a gente começou a entender melhor, os estudos começaram a sair, os trabalhos começaram a sair, a gente começou a entender melhor o comportamento da Covid. Mas até então era um tratamento no escuro. A gente não sabia com quem a gente estava lidando. Então foi assim, para os médicos devastador, porque a gente é treinado para salvar vidas e a gente não conseguia fazer isso. Para as famílias era muito complicado, porque elas entendiam que o paciente entrava na UTI, a chance dele morrer era muito grande, e os próprios pacientes vivendo essa situação. Na família, Felipe, nós tivemos 2 tios, a minha avó e um primo da minha mãe que faleceram na Covid. Teve um tio que foi enterrado na sexta e a minha avó no sábado, ou vice-versa. Minha avó na sexta, porque foi tão, sabe, tão junto assim. E era triste, cara. Era triste pra gente levar para o hospital. Era triste quando eles chegavam pro enterro, cara, porque assim... E o próprio velório, né, Marcelo? Não o velório tinha. Era restrito, Não né? tinha. Não tinha, era caixão fechado. Não tinha contato, né? Era uma cerimônia fechada, você não tinha nem a dignidade de poder despedir do seu parente. Assim, você não sabia nem se era o seu parente que estava ali. Exatamente. Porque assim, do jeito que o carro da Urban chegou, já colocou em cima do carrinho, o pessoal todo vestido com aquela roupa inteira, né? Que trava inteirinho, a gente sendo orientada a não chegar perto, o caixão ia para lá, se tampava. Muito impessoal, né? Foi um momento triste, né, cara? Nesse ano, perdi meu pai também. Meu pai foi de câncer, né? Teve um câncer na garganta. Mas foi um ano de muita perca, né? E para vocês que são médicos, o paciente, ele vira como se fosse um amigo, um parente, né? Não, a gente tem até vocês fazem amizade com o paciente, eu tenho hoje amigos, né, que eu fiz dentro da UTI, que eram meus pacientes. E aí a gente vivendo ali, já fiquei com um paciente, Marcelo, dentro da UTI 1 ano e meio. Entre idas e vindas, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Teve uma paciente nossa, inclusive ela faleceu recente, ela ficou 1 ano e meio internada com a gente. Eu ia te perguntar isso agora. Qual foi o tempo que você pegou assim de UTI com o mesmo paciente? 1 ano e meio. Foi meu paciente assim, que teve mais tempo de internação. Mas a gente acaba fazendo amizade, porque a gente está ali todos os dias.
né? Então, você conhece a realidade da família, você conhece os problemas do paciente, você conhece a vida do paciente lá fora, o que ele fazia lá fora, né? O que é importante para ele, porque a gente está todo dia. E como o paciente fica muito fragilizado, ele se abre, né? Ele se abre, né? Ele fica vulnerável, né? No bom sentido, né? Ele perde as suas defesas. Então, ele fica mais fácil dele falar o que ele está sentindo, o que ele está passando. A gente conhece as famílias, a dinâmica das famílias. Entendi. Aquelas famílias que se preocupam, aquelas famílias que não se preocupam. A gente vê isso muito comumente, né? Então, eu brinco que quando o paciente interna na UTI, as máscaras caem. A gente só vê as verdades. Tanto da família quanto do paciente. Ô, Felipe, mas isso que eu falo pessoal, sabe? Você tem que viver muito bem, cara, com quem você gosta. O meu pai faleceu. Meu pai não volta mais, né, cara? Você perdeu. Não tem, o meu pai... Não tem o que fazer. O meu pai, ele foi embora da minha casa, me separaram, a gente era novo e tal. Quantos anos você tinha? Eu tinha, eu acho que uns 18, 19. Minha irmã tinha 9. E aí foi pra rua, e aí depois um dia tava pra rua, pegamos ele de volta, deu uma casinha pra ele morar, né, lá em cima, no Setville. Ficou morando um tempo, pegou um câncer, cara. A minha mãe que acabou, olha pra você ver, minha mãe separada acabou cuidando dele no fim da vida, lava as roupas dele, enfim. Então a imagem, sempre olhando meu pai quando ele tava na cama, cara, pequenininho, encarangado, assim, já o câncer acabando com ele. Quando o UPA me ligou, falou: Marcelo, seu pai, porque a Jéssica trabalhava no UPA, né? Então, já seu sogro acabou de falecer aqui. Desci lá, meu pai já com etiquetinha no dedão, pano branco. É uma cena muito ruim, sabe? Mas eu fiz tudo que eu pude pro meu pai, cara. Nem no enterro assim, do meu pai eu consegui assim chorar, porque assim, eu vivi bem com meu pai. Embora ele foi embora de casa, ele morava no bairro, eu encontrava com ele pra rua, encontrava com ele na padaria, encontrava com ele no bar, cumprimentava, e sempre que eu podia eu levava ele comigo pra algum lugar. Então isso que eu falo para as pessoas, sabe? Você precisa viver bem, cara. Você precisa viver bem porque às vezes a gente está conversando aqui agora, é a última conversa. E a gente vê isso muito, Marcelo, no dia a dia. A gente perdeu um paciente, essa história me impactou muito. Um paciente jovem, um rapaz muito inteligente, ele trabalhava numa empresa que prestava serviço para a Embraer. Ele trabalhava na parte da programação dos controles do painel do avião. Menino gênio, assim. E ele estava com uma dor abdominal e descobriu um câncer. Um câncer extremamente agressivo. É um colangiocarcinoma. É um câncer das vias biliares, dentro do fígado. E ele durou 3 meses. Mas ele, assim, nunca reclamou. Ele tinha sonhos de casar, ele tinha uma namorada, mas ele nunca reclamou. Ele sempre agradecido. E a mãe sempre do lado, a mãe dele. Né? Eles eram, se não me engano, acho que eles eram do Nordeste. E eles vieram para cá por conta do trabalho dele, dos estudos. E esse rapaz, ele me ensinou muita coisa, sabe? Assim, eu aprendo muito com os meus pacientes. E a gente tem bastante paciente oncológico. A gente tem um serviço de oncologia grande lá no hospital. Então, a gente acaba pegando esses pacientes. Anteontem, a gente também perdeu um paciente jovem, tinha acabado de ser pai, quase a minha idade. Então, isso balança demais a gente, sabe? Então, não tem como não sentir a dor, não sentir o drama daquela situação. Não tem como chegar em casa normal. E a gente vê isso dia a dia, né? Eu sempre me imagino nas situações. Teve um paciente que esse também me marcou muito, com uma leucemia. 42 anos, eu estou com 40, descobriu uma leucemia avassaladora rápido. Ele começou com os hematomas pelo corpo, febre, internou. A gente fez o diagnóstico da leucemia assim, em 2 dias, rápido. E aí começou a tratar, mas ele começou a complicar e faleceu dentro de 10 dias de internação. E ele também tinha um casal de filhos pequeno, e a gente acabou fazendo uma amizade ali. A gente se vê, né, Felipe? E aí, no dia seguinte, Marcelo, eu sonhei que eu estava com leucemia. Então, foi um negócio que eu acordei no meio da noite, assim, desesperado.
não tem como não sair da UTI quando você vive uma situação dessa, você não transportar isso para sua vida. Eu falo isso para as pessoas, sabe? Falei, você é prova viva de que como a gente não pode reclamar de nada. De nada, de nada. De nada. Nós temos que todo dia falar que tudo é bom. Sabe isso aqui? A gente está bebendo uma água aqui. Eu tenho um paciente, Marcelo, que 3 meses ele não consegue beber uma água. E aí, quando ele coloca uma água gelada na boca, depois de 3 meses, ele fala, doutor, eu nunca imaginei que beber uma água era tão bom. Ou eu nunca imaginei que eu fazer xixi no banheiro sozinho era tão bom. Que eu poder fazer, tomar um banho, comer uma comida, sentir o gosto, o cheiro das coisas. Então a gente tem que ser grato por cada coisa que a gente tem na nossa vida. Só de abrir o olho. Só de você poder levantar da sua cama sozinho, tomar seu banho, preparar um alimento, poder levar seu filho na escola, poder dormir, poder acordar, né? Ter autonomia para ir e vir aonde você quiser sem depender de ninguém. Então, isso são coisas que no dia a dia, poder tomar um banho, a gente nem dá valor. Nem dá valor em tomar um banho, né? E como a gente estava falando aqui agora há pouco, o meu pai faleceu também, né, de câncer. E tomar um banho para ele era um desafio. Sim. Né? Lá no hospital eu teve um tio que fez tratamento oncológico lá, tio Juvenal, esposa tia Cida. Tia Cida deve estar nos assistindo, tinha um abraço. Um abraço para tia Cida. E foi muito bem tratado lá, infelizmente, né, por N motivos, e chegou a hora também, né, acabou não resistindo ao tratamento. Mas a palavra é essa, né, cara? É gratidão. É todo momento da nossa vida, gratidão. Gratidão. Eu vejo as pessoas, até no círculo da gente, reclama que amanhã é segunda-feira. Né, cara? Eu sempre falo pro pessoal, gente, faz o seguinte, faz uma visitinha no GAC. Isso. Vai lá no GAC. Né? E eu sou uma pessoa, Felipe, que durante a minha vida, eu sempre procurei ajudar muito as pessoas com câncer. Aqui no bairro, infelizmente, os 3 que eu me propus ajudar a levar tratamento, tinha um que eu levava inclusive no GAC, era 3 vezes por semana, ia buscar depois da químio, ouvir o sofrimento. Infelizmente, os 3 não sobreviveram, 3 crianças, né? E a gente vê como é que é duro, né, cara? A criança, eu não sei se é porque eu tenho as crianças pequenas, mas me machuca demais criança. Então, não que eu não tenha dó da terceira idade. Também. Mas a terceira idade a gente vê como algo natural, natural. Ele viveu a vida. Ele viveu e é o que vai acontecer com a gente, né? Agora, quando a natureza ela inverte o papel... Né? Eu também não, com criança... Quando um pai, uma mãe precisa enterrar o seu filho, é muito dolorido, né? Eu falo que hoje eu procuro não visitar mais, Felipe. Quando chega aqui um pedido de ajuda, eu ajudo sem visitar. Porque parece que eu quero que aquela criança fique igual a minha. A vida que eu dou para minha criança, eu quero dar para aquela criança. Sim. E a gente não tem condição, né? Então é muito dolorido, cara. Quando eu fiz um estágio, eu estava no final da faculdade, Marcelo, nos últimos 2 anos, a gente chama de internato. É onde o estudante ele sai da sala de aula e ele vai para o cenário de hospital. Então ele vai para emergência, ele vai para cirurgia, ele vai passando nos estágios de todas as especialidades. Quando eu passei na pediatria, eu fiz faculdade lá no Rio de Janeiro, eu sou natural de Petrópolis. Inclusive, eu recomendo que todos visitem Petrópolis, que é uma cidade muito bonita e muito histórica, né? Tem muita história. Ontem a entrevistada nossa disse que Rio de Janeiro é um lugar que ela quer voltar sempre. Não, o Rio de Janeiro é muito bonito. Eu acho que vale a pena a visita. Você tem que saber onde você vai, né? Para não entrar em nenhum lugar assim que você não conheça, com risco. Mas eu recomendo, porque o Brasil, né? Toda a história do Brasil ela está muito concentrada ali no Rio de Janeiro. Então, todos os lugares do Rio eles têm uma fonte histórica, eles têm um porquê, eles têm uma história muito bonita. E Petrópolis não é diferente, né? A família imperial era a cidade a casa de veraneio da família
imperial, eles iam para lá, né? Dom Pedro. Então, a história da cidade é uma história muito bonita. E hoje, Petrópolis é um polo gastronômico. Além de excelentes restaurantes, inclusive até restaurantes premiados, a gente tem boas cervejarias. Isso que eu ia te falar. Tem uma cervejaria de Petrópolis, uma cerveja de Petrópolis, não tem? Tem a Boêmia, né? Tem a Petra, que é do grupo da mesma da Itaipava. E você tem outras pequenas cervejarias também. Mas a mais famosa de Petrópolis é a Boêmia, onde começou a primeira cerveja do Brasil. Depois, hoje, você vai lá, tem várias pequenas cervejarias. Assim, a história vem mudando, né? Então, Belo Horizonte hoje é um polo cervejeiro, Curitiba é um polo cervejeiro e Petrópolis também vem se destacando. Estive em Belo Horizonte ano passado. Eu vi que lá realmente... A cena da cerveja lá está muito boa. Está forte lá. Muito forte. Petrópolis também vem. Claro que é uma cidade bem menor. Bem menor. Mas Belo Horizonte é capital, né? Então... Tem um polo cervejeiro muito grande, até por conta da história mesmo que a Boêmia tem dentro da cidade. Se você for a Petrópolis hoje, tem a fábrica da Boêmia, que hoje é da Ambev, né? Mas você pode passear lá dentro, conhecer um pouco da história do Brasil, que tem a ver com a história da cervejaria. E você visita, a cervejaria tem degustação e do lado tem um bar, né? O bar da Boêmia, onde você bebe cervejas que só tem lá. Então, acho que vale muito a pena a visita. A visita, né? Muito, muito. Felipe, como que você enxerga o futuro da medicina, a tecnologia? Porque assim, a gente sabe hoje que cirurgias são feitas por robô hoje, né? Hoje a gente tem a cirurgia robótica, sim. Você está ali e o robô está trabalhando. Inclusive, o robô está vindo para São José, né? Hoje a gente, em São Paulo, né, tem o robô, mas o Hospital Vivale já está trazendo esse robô para São José. Acho que até o final do ano o robô vai estar funcionando. E vai ser o primeiro na cidade? Vai ser o primeiro da região. Da região. Hoje a gente só tem na capital, acho que Campinas também tem, mas assim, aqui na região vai ser o primeiro. A tecnologia, Marcelo, dentro da medicina, ela é sempre muito bem-vinda, né? Se você comparar falando do meu tio, que meu tio viveu, ele estava vendo ali o início da tomografia, do ultrassom. Hoje, a tomografia e o ultrassom são exames assim do dia a dia. Do dia a dia, rotineiro, né? A gente viu aí a evolução da ressonância, o que a gente consegue fazer com ressonância. E hoje a gente tem a inteligência artificial. Antes disso teve cirurgia laser, não teve? Cirurgia por vídeo, né? Por vídeo. Antigamente a gente fazia ela aberta. Aquele corte, hoje né? Você tem um cortava pontinho só. Cortava o paciente ali, né? Todo o abdômen. Hoje a gente tem a cirurgia por vídeo, minimamente invasiva, que a gente fala, né? O paciente ele opera num dia, no outro vai para casa, com cicatrizes pequenininhas, né? Só por conta da inserção ali do vídeo. Né? Do vídeo e das pinças. Então, assim, a medicina ela avança muito rápido. E a gente tem que acompanhar esses avanços, senão a gente fica para trás, principalmente na UTI. A UTI, a terapia intensiva, ela é uma especialidade que ela está muito ligada dentro da tecnologia. A gente teve agora, no último mês, a visita de um fornecedor trazendo monitores novos, né, para a gente monitorar o nosso paciente, passa catéter. Então, isso está sempre evoluindo. Os aparelhos de diálise, os aparelhos de monitorização, os exames de imagem. Então, a gente está sempre evoluindo. O grande desafio hoje, Marcelo, é a gente usar isso de uma forma racional, que tenha benefício para o nosso paciente e que o custo não seja tão grande. Porque se for um custo muito alto, a tecnologia não consegue entrar e ser usada porque no dia a dia. Tudo é muito caro, né, Felipe? É muito caro, os insumos são caros. Tudo é muito caro. É precificado em dólar na maioria das vezes. A gente sabe que hoje o dólar está aí batendo R$7, R$8. Então, assim, a tecnologia ela tem que ser barateada. Ela tem que chegar na ponta, que a gente costuma dizer. O paciente, lá da ponta, ele tem que se beneficiar dessa tecnologia. Isso não serve para nada, senão vai ficar no campo teórico, né? E hoje um desafio grande também é a inteligência artificial. Muita gente fala algumas especialidades médicas vão acabar. Eu acho que não. Né? Eu acho que nada vai substituir o olho no olho, nada vai substituir um diagnóstico feito à beira-leito durante a madrugada. O carinho, né, cara? O carinho, a atenção, né? Uma mão que você aperta, um abraço que você dá, né? Um diagnóstico que você dá, um acolhimento familiar.
nenhuma tecnologia vai substituir robô isso. Não vai. Não vai. Eles vão nos auxiliar. É claro que muitas coisas hoje que a gente tem dificuldade, a inteligência artificial vai nos ajudar. Mas isso tem que ser uma ferramenta usada para o bem e bem utilizada, como tudo, né? Felipe, tem assim algumas épocas do ano que algumas doenças elas aparecem mais que as outras? Tem. Porque assim, não sei se você percebeu já, ou se é coisa... Alguém já percebeu? Parece que em determinados momentos todo mundo pega pneumonia. Sim. Parece que em determinados momentos todos infartam. Isso aí é questão de tempo, é bactéria? O que é isso aí? A gente vê, Marcelo, assim, falando em Brasil, né? Não dá para a gente comparar o Brasil com outros países do mundo. Nas épocas de calor e chuvosas, a gente tem a dengue. Então, aí começa ali no período de outubro, novembro e vai até ali finalzinho de abril, onde a gente tem um calor intenso, umidade e a gente tem a dengue. Então, esses casos de dengue começam a subir nessa época de verão e chuva, né? No Brasil, o verão é chuvoso. No inverno, a gente tem a incidência maior de doenças respiratórias. Então, a gente tem principalmente idosos, que são mais fragilizados, né? Tem doenças respiratórias, alguns são fumantes, tabagistas, então eles acabam contraindo mais infecções respiratórias, tanto virais quanto bacterianas, por conta do clima. O clima fica seco, não chove, temperaturas mais baixas. Então esses pacientes acabam tendo mais doenças respiratórias. E os vírus começam a circular mais. E as crianças? A maioria das crianças estão na escola, então uma criança está doente, troca vírus com a outra. Eu acho que a maioria aí do pessoal que está assistindo com certeza já passou por isso, de ter um filho que estava bem, aí o amiguinho estava com o nariz escorrendo, no dia seguinte, aquela coisa toda, daqui a pouco a sala inteira está doente. E nos períodos de frio, no Brasil, né, dependendo da região onde a gente está, aqui em São José, acaba que a gente tem aí algumas semanas de frio, a gente tem um aumento, isso já é cientificamente comprovado, das doenças cardiovasculares. A gente tem um aumento na incidência de infarto e AVC. Tá? Mais importante o infarto. Então, por conta do frio, a gente acaba tendo mais casos de infartos aí no frio. No frio. Acaba aumentando até de 20% até 25%. E o que é um sintoma real, Felipe, de uma pessoa que está infartando? Porque as pessoas falam assim, meu braço está formigando. Boa pergunta. O infarto, Marcelo, o que é o infarto, né? A palavra infarto. Ela quer dizer que existe algo que esteja obstruindo a circulação, formando o que a gente chama de isquemia, de falta de oxigênio no tecido. Então, se o oxigênio não chega no tecido, no músculo do coração, ele morre. E aí aquela área do coração ela perde sua função. Dependendo da intensidade dessa obstrução e do local onde se eu pegar, por exemplo, um tronco lá, saindo da aorta, que é o principal vaso nosso, um tronco de coronária que se fecha, a gente tem aquele infarto fulminante, que costuma dizer, e o paciente morre. Morre na hora, né? Então, assim, quais são os principais sintomas de infarto? O clássico, né? É a dor no peito, é uma dor que ela pode ir aumentando ao longo do tempo, ela não melhora, às vezes ela pode até melhorar quando o paciente fica em repouso. A gente chama isso de angina estável. E aí, se o paciente, por acaso, continuar com dor, isso pode progredir. Ele pode ter sudorese, né? Pode ficar suado, o rosto vermelho, pálido, né? Evoluindo para palidez. A pressão pode cair, o paciente pode ficar com a pele gelada, né? A mão pegajosa. E o clássico, aquela dor que se irradia, né? Aquele formigamento para o braço esquerdo ou aqui para a região da mandíbula do pescoço. Então, é uma dor que ela vem para o braço ou ela sobe aqui para a região da mandíbula e do pescoço. Então, se porventura acontecer um desses sinais e você já tiver alguns fatores de risco, como se você for obeso, se você fumar, se você tem história na família de pai ou mãe ter infartado ou irmão, né, tem que ser parente de primeiro grau, se você é hipertenso, se você é diabético, sedentário, tem que... Tudo isso aí contribui. Contribui. São fatores de risco diretos para uma doença arterial coronariana que a gente costuma dizer. Procure o hospital o mais rápido possível. E essa pessoa que começa com um pequeno sintoma,
esse sintoma ele pode não evoluir, parar por ali? Pode. Pode também. Pode. Aí, assim, depende muito da anatomia ali da lesão. Se for uma obstrução completa do vaso... Isso que eu ia te perguntar. Sempre será uma obstrução Isso. que vai provocar. Exatamente. Então pode ser que obstruiu pouco, você começou a sentir um incômodo. E parou, sozinho. A gente chama de angina estável. Entendi. Ele tem uma angina estável. Ele sentiu a dor, ficou quietinho ali, 10 minutos a dor passou. Mas é um paciente que teve uma dor típica, que a gente costuma dizer. Precisa procurar. Precisa procurar um atendimento, né? Passar num cardiologista, fazer um teste ergométrico, ou até já procurar o hospital. Existe a angina instável, onde o paciente ele começa a ter dor, essa dor vai piorando, ele vai até o atendimento, e aí ele toma uma medicação via oral, que a gente chama de vasodilatador. Né? Ele expande. Coloca o comprimidinho debaixo da língua, o vaso dilata, o fluxo de sangue melhora no coração, a dor melhora. Aí a gente chama de angina instável. E existe o infarto. Como é que a gente sabe que o paciente infartou? Ele tem essa clínica de dor, que está irradiando ali para o braço e tal, chegou no pronto-socorro, a gente faz um eletrocardiograma, né? Coloca ali os monitores no peito, coloca na tela, e aí a gente consegue ver alterações no eletro. Aí a gente classifica esse infarto em supra, onde tem um aumento ali no segmento ST, que a gente chama do eletro, ou infra do segmento ST do eletro. Esse paciente, se ele também, aí a gente também dosa as enzimas cardíacas no sangue, esse paciente ele tem que imediatamente ser colocado dentro de uma sala de hemodinâmica e colocar um stent. É onde a gente trata o infarto. Se eu não tiver a sala disponível, eu estou num hospital que não tem uma sala de hemodinâmica disponível, ou eu estou no interior, ou enfim. Aí a gente vai usar um remédio que chama fibrinolítico para tentar dissolver esse coágulo que se formou dentro da artéria. Ali. Então, assim, o tratamento melhor é desentupir a artéria com o stent. A gente coloca o stent, abre a artéria, o sangue volta a fluir normalmente. E esse stent você coloca por meio de cirurgia? A gente coloca por meio de punção, Marcelo. A gente, com uma seringa e uma agulha, a gente vai lá na artéria, aqui na artéria femoral, na região da virilha, ou aqui na região do punho, né? A gente chama de artéria radial, punciona, a gente passa um catéter, um fio por dentro, esse fio vai até o coração, e aí a gente injeta um contraste à base de iodo. Existe uma tela dentro da sala onde a gente vê toda a anatomia do coração. E aí quando a gente injeta o contraste, a gente vê todo o desenho ali das artérias coronárias e vê onde tem obstrução. Isso aí é um procedimento rápido, isso aí? Rápido, normalmente ele é rápido. Aí vai depender muito do estado do paciente e vai depender muito do tamanho das lesões. E o paciente ele fica acordado? Ele fica sedado. Fica sedado. O anestesista fica em sala, faz uma sedação, né, para ele, como se fosse uma sedação para endoscopia, para colonoscopia, né? Não precisa fazer uma anestesia geral, entubar o paciente, a não ser que o paciente esteja muito grave, e a gente consegue fazer o procedimento. Entendi. Felipe, mas agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar de coisa boa. De coisa boa. Você tem paixão por carros antigos. Tenho. E eu fico muito bravo quando alguém fala que é carro velho. Carro velho, não né? Não é carro velho. Carro velho é carro caindo aos pedaços. Carro antigo. Você sabe que esses dias chegou um carro, o rapaz falou, nossa, eu queria ter um carro desse. E eu falei, nossa, mas você quer esse carro velho, cara? Aí ele falou, não, Marcelinho, mas essa chapa é preta, isso é de colecionador, isso aí. É outra coisa. Felipe, e qual é o seu xodó? Qual é o seu carro que... Dos meus carros? Do seu carro. Eu tenho 3 carros lá, né? Eu tenho um Fusca 72, plaquinha preta, né? Um carro que eu tô com ele há 12 anos. Meu casamento foi nele, então eu tenho assim, um carinho muito grande. Eu tenho uma Kombi, e essa Kombi é meu xodó, né? Te respondendo. Por que ela é meu xodó? Porque ela é da família, ela era dos meus avós. Meus avós tiraram ela zero, era um carro de trabalho, né? Meu avô trabalhava, fazia obra, enfim. Era um carro que ele usava para levar material para as obras e tal. E eu aprendi a dirigir nesse carro, né?
era um carro que eu assim... Então tem um valor sentimental. Valor sentimental. E aí ele, com o falecimento do meu avô, esse carro acabou vindo para mim, né? E aí ele estava assim, bem judiado de trabalho, então eu pintei ele todo, né? Ainda tem bastante coisa para fazer, mas é um carro que eu tenho um carinho muito especial, inclusive ela tem até um nome que é Jurema, né? É uma Kombi... Kombi Jurema. Jurema, as crianças são loucas por ela. E a Cláudia não fica enciumada da Jurema não, né? Não fica não. Ela gosta de sair, as crianças gostam de passear, então assim, o xodó da família é a Jurema. Inclusive quando vai criança lá em casa, né, visitar, eles querem passear na Kombi. Na Kombi. É muito legal. E tem um terceiro, você tem 3 carros. E eu tenho um Apollo. Um Um Apollo 92. É um Apollo. Apollo, né? Apollo é aquele que é parecido com o Verona. É igualzinho o Verona, né? Aí na época a Auto Latina lançou... A Auto Latina era uma associação da Ford com a Volkswagen. Eles lançaram alguns carros em comum, né? Eram a mesma mecânica, a carroceria muito parecida, mas o modelo Ford e o modelo Volkswagen. E o Apollo era o da Volkswagen. É um Apollo 92. Também O placa Verona era preta. Ford, também. né? Ford. Felipe, e assim, você tem um Fusca que é placa preta, né? Como é que faz para ter o que precisa, quais são os requisitos para que você consiga... Você tem que ter um carro com 30 anos de uso. Ele tem que ter 30 anos de uso. Ele precisa estar em bom estado. Ele tem que ter 84, 85% de originalidade. Então, se ele foi pintado, por exemplo, já perdeu. A pintura não, porque se ele for pintado na cor original, não tem problema. O problema é quando você vai pintar de uma cor que não era uma cor da época. Tá? Ou você coloca uma roda que não é do tamanho da época, enfim. O carro ele tem que estar 85% próximo do que ele saiu de fábrica. E como é que a gente faz isso? Vai um especialista avaliar o carro. Você vai levar o carro numa vistoria, o especialista vai avaliar seu carro e ele vai dar a porcentagem ali de que ele está original. Essa vistoria é aquela cautelar que faz ou não? Não, é uma vistoria específica para a placa preta. Isso. Para ver se esse carro ele tem condições de ser um carro clássico. E aí, depois dessa vistoria, normalmente é uma vistoria feita de uma forma, vamos dizer assim, regular. É feita por um especialista que é vinculado a um clube de carro antigo. Ele emite um laudo, esse laudo vai para o Automóvel Clube do Brasil e aí ele está apto a receber a placa preta. Tem todo um processo. Tem todo um processo. E a placa preta, ela é registrada no Detran, tudo certinho. Tudo certinho. Aí ele fica como carro de coleção, né, dentro do documento. No documento vem marcado. Ele vem marcado como carro de coleção. Antigamente, com aquele modelo de placa 3 letras, né, que era o padrão antes agora da Mercosul, a placa era preta. E aí quando lançou a placa Mercosul, a placa de colecionador, ela ficou marrom. É a placa Mercosul, mas com os números marrons. Isso deu um bafafá aí para os colecionadores, porque perdeu o charme da placa preta. A placa preta ela era um sinônimo de um carro bem cuidado, de um carro, né, todo mundo que você de olha, procedência, quando você vê aquela placa preta, você fala, puxa, esse cara... E aí o pessoal do Automóvel Clube lá, dos clubes do Brasil inteiro, entraram com pedido no Congresso, e o Congresso acatou, e hoje você vai ver nas ruas os carros clássicos com a placa Mercosul preta. Isso foi um movimento dos colecionadores do Brasil. Cara, esse negócio de placa é um negócio absurdo, assim, tem hora, porque onde eu mandei o documento do meu caminhão, para fazer o documento lá, que tinha que ser feito, o despachante me liga e fala assim, Marcelo, você tem que trocar a placa. O Detran pediu. Eu falei, mas como assim? Eu troquei a placa no final do ano, quando virou Mercosul, eu troquei a placa. Minha placa já é Mercosul e tal. Não, mas tem que trocar. Eu falei, manda fazer a placa então. Eu falei, pior que a placa chegou, ela é idêntica. Igualzinho. Não, igualzinha, surreal, sabe? Então... Alguém está se beneficiando. Cara, absurdo, cara, absurdo. Coisas porque, do Brasil. O despachante me falou assim, Marcelo, não, eu posso até entrar com recurso lá, Marcelo, ou senão a gente faz a placa e eu anexo o comprovante do pagamento. Aí eu entendi, cara.
Eu precisando do meu documento, vou entrar com recurso. Sim. Quanto é a placa? Ah, é 150, faça outra placa. Coisa E do a Brasil. placa que eu fiz, ela tá ali dentro da gaveta. Alguém precisava viajar, né? Alguém precisava ir. É absurdo, cara, sabe? É ridículo. Coisa do nosso Brasil. E você participa de algum clube de carro? Eu participava inicialmente do Fusca Clube aqui em São José, mas por conta dos encontros, eram dias normalmente que eu estava de plantão, eu acabei Se afastando um pouco. assim, não estava sempre. Mas a gente tem um grupo de amigos, né? Tem um pessoal do lado norte da Volks, aqui de São José, a garagem do Viola, onde eu faço a manutenção dos meus carros. Então a gente acaba se encontrando. O pessoal do 13 mesmo, que é um clube aqui, o pessoal que tem Opala. Então a gente, assim, acaba se encontrando. Tem uns encontros, né, que normalmente são encontros só de Fusca ou só de carros Air-Cooled, que a gente chama de movidos a ar, né? E aí tem o pessoal também do Opala, tem o pessoal dos carros clássicos. Então, assim, todos os eventos a gente acaba se encontrando. Aqui na cidade a gente vê bastante o pessoal do Alexandre Blanco, do São Michel. Eles têm uns carros 1929. Isso, é uma outra pegada. Impecável os carros, né? E tem um pessoal da Amicar também, né? É um clube de carros antigos aqui da cidade. Que inclusive eles fizeram a avaliação do Apollo para fazer a placa preta. E aí a gente também está vinculado a eles, né? O Apollo também está com placa preta. Também está com placa preta. Ele está vinculado ao Amicar, né? Que é o clube aqui de São José. E o carro não pode, por exemplo, ele pode ter sido batido durante esse período ou não? Isso aí tira também a originalidade do carro. O ideal, assim, o melhor dos mundos, Marcelo, ele não ter sofrido nenhum tipo de acidente, né? Mas se ele foi feito um bom serviço de funilaria, né? Lá no Rio a gente fala lanternagem, tá valendo. Se ele tá original, se foram peças originais, se ele tá na cor original, tranquilo. Porque você fica mais com medo quando você sai com o seu Fusca do que quando você sai com o seu carro, né? Exatamente. O carro que eu digo assim, o do dia a dia, né? O carro do dia a dia, ele tem seguro, né? Ele carro tem antigo, peça toda hora. Tem peça, né? Embora o Fusca seja o carro clássico mais colecionado do Brasil e do mundo, existem, né? O carro parou de ser fabricado há muito tempo, aí na década de 90, mas existem ainda fabricantes de peças no Brasil, né? As peças continuam sendo fabricadas. O Fusca, não só o Fusca, Chevette, a gente parou de ver um pouco na rua. Antigamente você via bastante. Via bastante, mas é curioso, dependendo da região. Vai o carro? Dependendo da região, Marcelo, a gente vê bastante carro. Por exemplo, aqui em São José é uma cidade economicamente mais favorecida. Então você acaba vendo muito carro novo. Se você for para uma cidade com menos recurso, interior de Minas, né, interior do Rio, você vai ver muito Chevette, você vai ver muito Opala, você vai ver muito Fusca. Então depende muito de onde você esteja. Na semana passada eu estava na zona norte de São José. Até dentro da cidade aqui, né, nos bairros você vê essa diferença. E aí um amigo meu me deu carona com o Fusca. Tava lá fazendo um serviço, e Marcelo também é o nome dele, ele passou lá e falou: Marcelo, me leva ali para comprar uma comida ali. E ele tava com um Fusquinha tão bonitinho, cara, um verde, novinho o Fusca. Batia na chave, pegava, sim, a marcha legalzinha, a porta batendo, com uma maravilha, cara. Porta de geladeira, né, que a gente fala. Nossa, que maravilha que tava o Fusquinha dele. E é engraçado que aqui na região, acho que a maioria, não sei se o pessoal conhece a cidade de Cunha, ali descendo Guará, né, que faz divisa com Paraty. Inclusive é a maior cidade, extensão territorial né, do estado de São Paulo. E é a cidade com mais Fuscas per capita do Brasil. Há muito tempo atrás, questão de uns 10 anos, lá tinha um prefeito, Felipinho. E era o carro do prefeito, era o Fusca. Lá tem um encontro anual que é o Fuscunha. Então o pessoal do estado inteiro vai de Fusca para lá. É um evento bem legal. Assim, acho que recomendo. Todo mundo. Bacana, né? Bem legal. Ô Felipe, você tem outra paixão também, que é o vinho. Isso. Você degusta vinho? E assim, eu não bebo vinho e dirijo, tá? Que fica bem claro. Quando a gente fica em casa, não dá, né? Aí vai de táxi, a mensagem é essa, né? Ainda mais carro antigo. E assim, da onde que veio? É porque assim, você teve uma paixão de carro antigo e a paixão do vinho. Isso. Né? Essas duas paixões eu herdei dos meus avós. Né? Um avô meu que já falecido, português,
né? Português raiz lá do norte de Portugal. Então, ele sempre bebeu vinho e eu sempre observei ele bebendo vinho, aquela coisa do vinho nunca faltar lá nos nossos almoços, no dia a dia. E aí eu sempre fui curioso, né? Para saber, poxa, ele bebe assim, deve ser uma coisa boa. E aí eu comecei a ter muita curiosidade para aprender sobre vinho. E o vinho é legal, Marcelo, porque o vinho ele tá muito relacionado com história, com cultura e com questão geográfica, né? Então, quando você começa a beber vinho, você começa a aprender muita coisa, tanto do ponto de vista histórico, geográfico, assim, é uma bebida e além disso ela tem uma característica de unir as pessoas. Você está numa boa mesa, que é saudável também. Isso aí é mito ou é verdade? Assim, ele é saudável até certo ponto, porque o álcool, a gente sabe hoje com os estudos mais modernos que o álcool em qualquer dose ele é tóxico. Então, aquela história, vou beber um vinho porque o meu cardiologista falou que é bom para o coração. Existe uma substância que é o resveratrol, que tem no vinho, na verdade na uva, na casca da uva, e ela tem um poder antioxidante. O que é um antioxidante? Ela elimina ou ela neutraliza os radicais livres, que são moléculas que acabam danificando o nosso organismo. Você consegue usar o resveratrol em comprimido e até no suco de uva. Então, aquele pretexto de você tomar um vinho porque está fazendo bem, você pode tomar o suco ele de faz uva. bem, óbvio, né? Em doses moderadas. Então, se você tomar uma tacinha com a sua esposa, né, com os amigos, ali um jantar, o álcool ele vai te dar aquela coisa né, de você perder um pouco a inibição, de você ficar mais relaxado e além do efeito positivo. Mas não pode tomar uma taça todo dia, né? Não, é o consumo esporádico. Todos os dias, né? Qualquer substância alcoólica, todos os dias ela vai te fazer mal. Ela é prejudicial, né? Exatamente. E você tem vontade de repente fabricar o vinho algum dia? Eu brinco assim que meu sonho de aposentadoria, né, seria morar numa região com viticultura, né, de cultura mais no de sul, vinho. né, ou não? Hoje Do vinho. Então, boa pergunta. Hoje no Brasil a gente tem, inclusive lá na região serrana ali de Petrópolis, já tem vinícolas lá. Tem bastante vinícola lá. Sul de Minas tem bastante, aqui na Serra da Mantiqueira. Ali na região perto de São Roque, em São Paulo, também tem um polo muito grande. Em Brasília, né, por incrível que pareça, Tem em Brasília? Tem vinícolas em Brasília. Tem ainda ou já levaram? Não, tem, né? Inclusive agora eles estão em expansão. E no sul, que é realmente uma região com vocação, né? A região ali da Serra Gaúcha, também a Serra Catarinense. O clima também, né? Com certeza. O clima é bom no sul, né? Eles estão muito próximos ali de uma latitude que a gente chama, que é, né, a terra dividida ali. Se a gente olhar, a gente tem a linha do Equador e tem as latitudes. A latitude mais baixa, né, na região ali dos trópicos, acima dos trópicos, é a região onde os vinhos são melhor produzidos, né, por conta de clima e terreno. Então, são as regiões mais frias do mundo. Se a gente olhar, pegar um mapa mundi, a gente vai ver ali a região da Europa, né, pegando ali toda a região da Itália, Espanha, Portugal, que são os maiores produtores do mundo, e a França, a Alemanha, né, um pouquinho ali do leste europeu, e aqui no hemisfério sul a gente tem 3 grandes países produtores, que é o Brasil, aliás, outros países, né, mas aqui na América do Sul, Brasil, Chile e Uruguai, né, são os grandes. Argentina e Chile liderando, né, com a produção muito grande. O Brasil. No Chile a gente vê bastante propaganda de vinho. A gente foi imundar, foi assim. Tem muito vinho chileno no Brasil, muito vinho argentino, alguns de qualidade duvidosa, né? E a gente tem muito vinho brasileiro muito bom. O que acontece? Por que o vinho brasileiro não vende muito no Brasil? Quer dizer, vende, né? Mas por que não vende mais? Porque o imposto, né? Nos outros países, o imposto sobre o vinho... Tudo aqui é absurdo, né, Felipe? Então, assim, a gente está pagando 60% de imposto no vinho e 50%. Então, você imagina, no Brasil tudo tem abundância aqui e a gente não tem abundância para viver aqui. E muito da cabeça do brasileiro, vou tomar um vinho importado porque é melhor. Não é. Eu conheço bem ali a região da Serra Gaúcha, alguns produtores.
o vinho brasileiro é excelente. Na realidade, é aquele ditado, né? Que o santo de casa não faz milagre, Não né? faz milagre. O vinho tinto, né, o carro-chefe ali da região sul seriam inicialmente os espumantes, que são bem famosos, né? E agora os vinhos tintos, que estão vindo com uma qualidade muito boa. Não perdem nada para os vinhos argentinos, chilenos, para os vinhos americanos, né? Inclusive até com os vinhos europeus. Alguns, né? Tem uns que são emblemáticos, né? Então a gente nem compara. Mas assim, entre beber um vinho brasileiro e argentino, eu prefiro beber um vinho brasileiro. Mas aí a gente cai na questão do custo. A gente vai beber, por exemplo, um vinho muito bom brasileiro, na casa de R$80, e aí com o mesmo valor, né, você vai beber um vinho argentino superior por conta do imposto. Ou você vai beber um vinho de qualidade parecida por 40, 50, dependendo. Entendi. Por conta do imposto. Então é uma guerra um pouco injusta. E esse sonho que você tem para sua aposentadoria, você está planejando ou só está sonhando ainda? Não, só sonho, porque Mas também está novo aposentar, né, Felipe? A produção de vinho ela é muito complexa, Marcelo, é muito complexa. Você precisa ter um terreno adequado, uma estrutura gigantesca. Mas até se for em pequena escala, porque a gente vê no caso da cerveja. A cerveja é bem mais fácil de produzir. A gente Isso vê aí pessoas fazendo ali em casa. dá para você fazer uma cerveja boa dentro do seu apartamento. Então. Eu moro num kitnet, você consegue fazer uma cerveja. O vinho você não consegue. O vinho não consegue. Não consegue. A não ser que você... existe hoje isso, né? Você elabora um vinho na sua cabeça, você vai até um produtor, e aí você, junto com o enólogo ali do produtor, você consegue elaborar um vinho com o seu rótulo. Mas você vai usar toda a estrutura da vinícola. Eu brinco que meu sonho é ficar de chapelão, sem camisa, ali coletando as uvas e pegar meu fusquinha e depois lá comer um bom churrasco. Minha meta de vida. Só isso você quer, né? Só isso, no meu fusquinha, né? Mas assim, eu recomendo, o Brasil hoje tem um potencial para o vinho muito grande. E teve uma virada, eu acompanho muito. O brasileiro ele tem potencial, né? Para tudo, Marcelo, para tudo. É absurdo, Você vê aqui, você está numa empresa, está aqui, você fez um podcast. Né? Olha só a cabeça do brasileiro. O brasileiro hoje, na comunidade científica, está liderando pesquisa. Tem brasileiro na NASA, tem brasileiro em tudo que é lugar, à frente. Né? A gente tem um potencial, mas acaba... Tem as melhores terras aqui, tudo que você planta dá. Tudo. Então você pega, por exemplo, ali na região do Vale do São Francisco, no Nordeste, né? Pegando ali o estado de Pernambuco, um pedaço ali, você tem ali, às vezes, 2 colheitas de uvas no ano. Na Europa você tem uma e olha lá. Você depende muito do clima, lá é muito frio. Aí você tem uma região ensolarada. Devasta tudo, né? Devastador. Aí lá você tem 2 colheitas de uva por ano. Com vinhos muito bons, vinhos jovens, refrescantes, espumantes, vinho branco. Tem lá. Então, assim, é pouco explorado esse mercado. E na cabeça do brasileiro, vinho brasileiro não é bom, eu vou tomar um vinho argentino, eu vou tomar um chileno. Isso é mito, isso é mentira. Tá? Você vai tomar excelentes vinhos brasileiros. Eu acho que muito vai... Eu acho que a mídia também vai pregando alguma coisa. Sim, existe a questão mercadológica, né? As vinícolas argentinas, elas investem muito em propaganda. Vou até falar aqui uma marca que todo mundo conhece, que é o Catena Zapata, né? Que é uma excelente vinícola lá na região de Mendoza, que é o que todo mundo bebe no Brasil e é o vinho mais celebrado, né? O vinho argentino mais vendido no Brasil. Mas assim, existem vinhos tão melhores no Brasil, né, que batem de frente ou até são melhores, na mesma faixa de preço. Entendi. Mas não são divulgados. Não são divulgados. Assim, é difícil chegar no domínio popular, né? Entendi. Na realidade é o que acontece com a cerveja. Lá atrás, você tinha Kaiser, você tinha Antártica, e era horrível, né? Vamos tomar Brahma. Depois a Brahma já não era mais legal, aí virou Skol legal. Isso, aí veio a Budweiser, né? Aí agora é a Heineken, a Corona. Isso, exatamente. Né? Então eu acho que a questão mercadológica ela vai desenhando e vai, de certa forma, manipulando ali. O marketing é que manda, né? Você vai crescendo e... O marketing ele entra hoje, ainda mais com o advento da internet, as redes sociais, e aí ela vai moldando o gosto do consumidor. Hoje você vê que, né, a Heineken é a cerveja assim,
amplamente consumida. A Heineken antigamente era difícil de você encontrar. Era difícil. Era importada. Não. Agora a Heineken ela explodiu. A Heineken virou a Skol. Exatamente. Todo mundo toma Heineken. Quem bebia Skol hoje bebe Heineken. Bebe Heineken. Né? Prefere pagar um pouquinho a mais e beber a Heineken. A Heineken hoje é sinônimo de qualidade. De qualidade. E é uma boa cerveja. Né? Ela é a mesma cerveja no mundo inteiro, a mesma fórmula. Né? Ela é vendida no mundo inteiro. Aí você vai em outros países, né? Principalmente a Alemanha e a Bélgica, que são países cervejeiros, ela não é tão consumida, porque existem as cervejarias locais. Então depende muito aí da região. Da região. Né? Mas o Brasil é um mercado muito grande. As empresas vêm para cá e investem pesado. O Brasil ele consome muita cerveja, né? Eu não vou lembrar números agora exatos, mas no Rock in Rio parece que foi um consumo de cerveja lá fora do comum, assim, sabe? Não vou lembrar, mas foram milhões de litros de... E mesmo assim, Marcelo, a gente ainda não é um país, comparado com alguns países da Europa, que tem essa cultura cervejeira, a gente ainda está muito atrás. Está atrás ainda? Sim. A Holanda, a República Tcheca, a Hungria são países bebem mais cerveja. São pequenininhos, mas assim, per capita eles bebem muito mais que a gente. O João tá querendo mudar para lá já. O João já tá procurando ali, né, João? Ô Felipe, mas na questão do vinho, quanto mais velho, melhor? Porque tem aquela piada, né? Falando, não, tô ficando mais velho, tô igual o vinho, tô ficando bom. Existem hoje, assim... Tem aquela questão de curtir o vinho... A gente classifica os vinhos hoje, Marcelo, em vinhos jovens e vinhos de guarda. Tá? Os vinhos jovens são vinhos que eles são produzidos e têm que ser consumidos logo, porque eles têm uma característica de produção que não tem tanta complexidade. Não é que sejam ruins, não é isso. É o objetivo. Então, são vinhos que são produzidos na vinícola, alguns deles nem passaram por barril, né, por barrica, né, foram engarrafados e eles são vendidos para o mercado para serem consumidos logo. Então são vinhos com uma menor complexidade, são vinhos que entregam mais, são mais fáceis de beber, agradam o grande público. Então são os vinhos que a gente costuma dizer do dia a dia. Custo menor também. Com custo menor, né? E existem os vinhos de guarda, né? E existem esses vinhos que eles podem até ficar armazenados aí 30, 40, até 50 anos, dependendo da uva. E esses são principalmente os vinhos da região da Itália. Né? Tem uma uva... A Itália é um grande produtor, É um grande produtor, é um dos 3 maiores do mundo, que é a uva Barolo. Né? Não sei se já ouviram falar. Nebbiolo, Barolo, são vinhos de potencial de guarda. Então, aquele vinho que você vai deixar na sua adega, vai passar... vou tomar esse vinho quando meu filho se formar, daqui a 10 anos. Daqui a 20 anos. Você vai tomar ele e ele vai estar bom para você ser bebido. E você pode beber ele agora também. Isso que eu ia te perguntar. Pode. Se eu beber ele agora, ele vai estar com o mesmo gosto que daqui a 18 anos? Não. E aí que a mágica acontece. Você beber ele agora, ele talvez não entregue todo o potencial que ele tem para entregar. Por isso que a gente fala. Por que a gente vai envelhecendo e vai ficando igual ao vinho? A gente vai melhorando o potencial. Desenvolvendo o nosso potencial. Por exemplo, você hoje, com a sua idade, você não era o mesmo que quando você tinha 20 anos. Você está com aparência diferente, mas você está com uma questão financeira melhor, mais estabilizado, uma cabeça boa, mais maduro. É exatamente a lógica do vinho. Né? Então, existem esses vinhos que eles vão, com o passar do tempo, vão melhorando. Eles vão oxidando dentro da garrafa, né? A rolha ela vai trocando oxigênio com o conteúdo e ele vai evoluindo na garrafa. É bem interessante. Que bacana, viu? É bem legal. E existem os vinhos jovens, que é o vinho que você compra no mercado, é o vinho que você vai levar na casa do seu amigo para você comer uma pizza, é o vinho que você vai levar no fim de semana para comer um churrasco. Então o vinho hoje dá para você harmonizar com tudo. Né? Os de guarda, vamos dizer assim, que são para ocasiões. Especiais, é claro. Né? Você vai num jantar, você vai num aniversário, você vai presentear um grande amigo, um parente. É um vinho com um objetivo diferente, né? Então esse vinho ele tem que ser tratado de uma forma mais especial, né? Ele não pode ser aquele vinho que você está lá num domingo à noite, pedir uma pizza e vai tomar com esse vinho. Não é bem assim. Felipe, foi muito legal o nosso bate-papo, cara. Muito enriquecedor.
Confesso que aprendi bastante coisa. Que bom, Marcelo. Tanto na Feliz. medicina, quanto no carro, quanto no vinho, tá? Torço para que o seu sonho torne realidade e eu vá tomar um vinho artesanal lá. Minha marca. A sua marca. Tá joia? Muito obrigado, viu? Valeu, Marcelo. Obrigado aí. Um abraço pro pessoal, né? Poder participar aqui do seu podcast, cara. Excelente a estrutura, né? Agradeço também pelo convite, né? A forma que você conduziu. E assistam, né? Prestigiem o Marcelo aí, que está sendo muito legal. Pessoal, então finalizamos aqui hoje mais um episódio. Obrigado, audiência. E não se esqueçam, se inscrevam no nosso canal, curta e compartilhe. Tá joia? Muito obrigado.